7. Deixa eu trabalhar um pouquinho, irmãos. Minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, porque, é como eu disse, eu nunca projetei ser pastor, irmãos. Isso é coisa de Deus, e se Ele assim o quis, eu apenas aceitei a proposta dEle, e já se vão 25 anos de ministério pastoral. Uma das minhas alegrias, se é que eu posso dizer, é que eu não tenho inimigos. Não sei se alguém não gosta de mim, mas eu não tenho inimigos. As 3 igrejas que Deus me deu o privilégio de pastorear, igrejas pequenas e igrejas grandes, eu pastoreei com alegria no Senhor e sempre fui muito bem sucedido nos meus relacionamentos com cada uma dessas pessoas aí. Então eu agradeço a Deus por esse privilégio, não é? Eu nunca fui mandado embora de igreja nenhuma. Eu sempre saí por conta própria, entendendo a vontade de Deus. Nesses quase 12 anos, que vai no próximo ano 11 anos e meio de ministério, eu tenho estado com os irmãos na convicção clara de que Deus me quer aqui. E o dia que Ele disser, acabou, nada mais vai segurar, porque acabou. E Deus é o dono de todas as coisas. Ele me deu o privilégio de tomar essa decisão 2 vezes. Muita dificuldade, uma crise gigantesca, ter que dizer para a igreja, eu estou partindo, tchau, vamos encontrar um outro líder para vocês. Mas Deus tem, pelo menos até agora, não me dito isso. Talvez diga aos irmãos, mas a minha ainda não disse. Então, de modo que a gente está caminhando juntos aqui para servirmos a Ele o tempo que Ele desejar. Vou confessar uma coisa, irmãos, que eu não confessei a alguns irmãos apenas nesse período. Eu não tenho intenção de pastorear com mais de 60 anos de idade. Eu tenho dito a Deus que eu gostaria de parar com 60 anos. Faltam 8 anos para isso. Eu não sei se será aqui ou em outra igreja qualquer, mas eu gostaria de que Deus já começasse a trabalhar no meu coração. Agora, se Ele disser que não, aí eu vou trabalhar até 100 anos. Mas o desejo pessoal que eu tenho como homem, como marido e pai, pastorear até os 60 anos de idade, quando eu farei 35, quase 35 anos de ministério pastoral, aí estarei livre então para continuar o trabalho em outras áreas. Louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, por me permitir ser o pastor. E sempre vou dizer isso, eu nunca vou ser o pastor que você quer, porque eu não consigo, eu não sei ser o pastor que você quer, mas eu luto muito para ser o pastor que Deus quer, e é muito difícil isso. Por isso, obrigado por manter-me nessa posição, nesse período. O Luizinho falou agora há pouco de a gente briga e brinca, né? Eu tenho tido o privilégio assim, de, com boa parte dos homens da igreja, ter essa liberdade, até com alguns adolescentes e alguns jovens, né? De poder brincar e de poder... Esse dia para trás estava com um adolescente aqui, ele falou alguma coisa, eu falei, seu pastor? Ele olhou assim, mas você é meu pastor. Eu falei, então tá tudo certo, vamos para frente. Mas essa amizade que a gente pode ter, esse relacionamento que a gente pode ter. E apenas uma última coisa, irmãos. Eu não me vejo pastor sem que Deus me desse a mulher que Ele deu e os filhos que Ele me deu. A minha maior alegria é quando eu vejo os meus filhos aqui nesse lugar. Não tem preço que pague. Eu não tenho bens, os irmãos sabem disso, eu sou uma pessoa muito simples, muito humilde, eu não tenho muita preocupação com isso, Deus vai conduzir todas as coisas, mas o meu maior bem são os meus filhos envolvidos no Evangelho. A Dani não está com a gente aqui, ela tem tomado uma postura diferente, eu tenho apoiado ela em ajudar uma igreja ali, pequena ali, em Marília. E é bom ver a minha filha servindo a Deus, os meus filhos servindo a Deus, trabalhando, se envolvendo com o Senhor, sempre servindo, o tempo que os irmãos precisam eles estão aqui. Minha esposa ela não está bem de saúde, ficou em casa hoje à noite, mas eu não saberia ser pastor sem a família que eu tenho. É um presente de Deus na minha vida. Embora eu saiba que eles também carregam as marcas do Evangelho, com injustiças, com desrespeitos, mas com alegria, com cuidado dos irmãos, com bênção dos irmãos. É muito bom ver o modo como, em todos os lugares que eu passei, Deus levantou homens e mulheres para cuidar bem da minha família. Termino dizendo o seguinte, quando a comissão encabeçada pelo saudoso irmão Silvio nos convidou, eu disse a ele naquele dia, não sei se Marli estava presente, Júnior também, se não me falha a memória, Cícero, acho que esses e os outros demais não estão presentes mais. Eu disse, cuidem bem da minha família, para que eu possa cuidar da igreja. E o dia que eu perceber que a igreja não cuida da minha família, eu não estarei mais aqui. Então, obrigado pelo cuidado que os irmãos têm tido com a minha família. E isso me ajuda a caminhar no ministério, ok?
Como diz o Luizinho, chega de brincadeira, vamos trabalhar, né? Mateus capítulo 7, versos de... eu fiz uma propaganda no Facebook essa semana e também no WhatsApp, que eu pregaria o capítulo 7, de 1 a 12. Mas comecei a trabalhar o texto, comecei a olhar o texto durante a semana, conversando com Deus e olhando algumas coisas, e então eu vou trabalhar o texto hoje do capítulo 7 até o versículo 6, porque hoje vamos falar de relacionamento. Estamos falando de relacionamento até agora, vamos continuar falando de relacionamentos. E, irmãos, esse texto, embora o Sermão da Montanha seja um texto brilhante, seja um texto maravilhoso, mas esse texto especificamente, ele é um texto que mexe com as nossas entranhas, que honestamente deve mexer com você hoje à noite, como tem mexido com o meu coração, porque ele fala de relacionamentos. Se você observar, ele vai trabalhar aqui, capítulo 7, falando de relacionamentos, relações pessoais, até o versículo 6, e depois do relacionamento do crente, do salvo, do servo, com o Senhor. Então vou deixar essa parte do relacionamento com Deus para a próxima semana. Vamos conversar um pouquinho sobre os relacionamentos que nós temos entre nós, como homens e como mulheres. Eu quero, antes de começar, ler um texto que os irmãos devem conhecer, está aí na internet para todo mundo ver, mas eu acho que ele serve muito bem para aquilo que nós vamos conversar hoje à noite, por isso eu resolvi ler esse texto para os irmãos, que é, na verdade, uma ilustração, que diz que um médico entrou no hospital com pressa depois de ser chamado. É uma cirurgia urgente, doutor. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível, trocou de roupa e foi direto para o centro cirúrgico. Ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera do médico. Depois de vê-lo, o pai gritou: "Por que você levou tanto tempo para chegar até aqui? Você não sabe que meu filho está em perigo, que ele pode morrer? Você não tem senso de responsabilidade?" O médico sorriu e disse: "Lamento, eu não estava no hospital e vim o mais rápido que eu pude depois de receber a ligação. E agora eu gostaria que você se acalmasse para que eu pudesse então fazer o meu trabalho." Acalmasse? Se fosse o seu filho estivesse nessa cirurgia agora, nessa situação, você se acalmaria? Se o seu filho estivesse morto agora, você se acalmaria? Disse o pai com raiva. O médico sorriu novamente e respondeu: "Eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia Sagrada: do pó viemos e do pó voltaremos, bendito seja o nome do Senhor. Os médicos não podem prolongar a vida. Vá, interceda pelo seu filho, que nós vamos fazer o nosso trabalho, graças a Deus." "Dar conselhos", murmurou o pai, "é muito fácil." A cirurgia levou algumas horas e depois o médico saiu feliz. "Graças a Deus, seu filho está salvo." E sem esperar a resposta do pai, o médico saiu correndo. "Se você tem alguma dúvida, pergunte à minha enfermeira", disse o médico. "Por que ele é tão arrogante?", perguntou para a enfermeira. "Ele não podia esperar alguns minutos para que eu pudesse perguntar o real estado do meu filho?", comentou o pai ao ver as enfermeiras logo depois. A enfermeira respondeu com lágrimas descendo nos seus olhos o seguinte: "O filho dele morreu ontem, num acidente de avião. Ele estava lá no enterro, quando o hospital o chamou, ele deixou o seu filho no enterro, veio aqui, salvou o seu filho, e agora ele volta para enterrar o dele." E aquele moço ficou estarrecido, porque ele não sabia o que falar. Por que eu escolhi, irmãos, essa ilustração para começar o nosso encontro hoje à noite? Pelo menos essa expressão da mensagem. É que eu e você temos uma tendência de julgadores. Nós achamos que somos juízes das pessoas. Nós achamos que podemos dizer o que nós queremos a respeito das pessoas, do que elas fazem, e do que elas são, do que elas estão pensando. E esse texto hoje vai nos dizer isso. O texto diz assim: "Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Por que vês o cisco no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles a pisem, os cães, voltando-se, vos despedacem." Porque eu disse que esse é um texto difícil, porque ele é um texto que fala de mim, porque ele é um texto que fala de você, porque ele é um texto que fala do ser humano, que acha que tem todo o direito de ser juiz sobre a vida das pessoas.
Por mais que nós tentemos, irmãos, nos mantermos numa posição mais de passividade, nós temos sempre a tendência de achar que temos o direito de julgar as pessoas e de julgar os outros. Por outro lado, nesse texto diz, não julgueis para que não sejais julgados. E aí é um problema sério, porque as pessoas acham que nós nunca poderemos julgar ninguém. Então esse texto, na verdade, ele é um ponto de tensão muito grande no Evangelho. Porque ao mesmo tempo que você vê um texto dizendo da boca de Deus, não julgueis, uma infinidade de textos na Bíblia diz que eu preciso julgar. Uma infinidade de textos na Bíblia diz que eu preciso fazer isso. Então, como trabalhar nos relacionamentos essa tensão de julgar e de não julgar? De criticar e de não criticar. O que é que Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos quando ele vai dizer para eles, não julguem para que não sejam julgados? O que estava na mente de Jesus quando ele vai dizer isso? Temos trabalhado já algumas semanas dizendo que Jesus trabalha com os seus discípulos especialmente, fala para eles qual o caráter que eles deveriam ter, diz como eles deveriam louvar a Deus, diz como deveriam ser as ações deles religiosas, de oração, de jejum, de esmolas, fala dos processos de dificuldade que podem acontecer na vida das pessoas aqui, e vai falar sobre a questão do adultério, questão do homicídio, questão dos juramentos, questão das inimizades, do amor. Ele fala todos esses processos e chega aqui agora então e diz para os seus discípulos, não julgueis para que não sejais julgados. Primeira coisa que temos que entender, que esse julgamento aqui não significa não julgar. Como assim? Como é que julgamento não significa não julgar? O que está por trás disso não é o julgamento em si, mas é o como você faz isso. Então, na verdade, a melhor palavra para aqui seria, não sejas juiz dos outros. Porque se você considerar o texto, verso 6, ele vai dizer, não deis aos cães o que é santo. Então aqui, ele está dizendo, julguem. Então o que significa isso? Como podemos trabalhar e aplicar isso hoje à noite em nossa vida? Eu quero levar os irmãos a pensar em alguns textos que eu separei aqui, para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão. Primeira coisa assim, você não pode ser juiz das pessoas. E aí o grande problema é o seguinte, porque muitos de nós, quando nós julgamos coisas que não podem ser julgadas. Por exemplo, você pode julgar a intenção de uma pessoa? Você pode julgar a atitude de uma pessoa? Não. Você pode julgar a ação das pessoas. Você pode julgar aquilo que você vê acontecendo na vida das pessoas. Mas você não pode julgar um pensamento que ela tem, você não pode julgar até uma atitude que ela possa ter, ou mesmo, atitude talvez você consiga fazer isso, mas você não consegue julgar a intenção que as pessoas têm. E muitas vezes o que se vê acontecendo no seio da igreja, ou nos relacionamentos, é uma série de julgamentos descabidos, porque a pessoa se acha melhor do que a outra. E isso é um problema. É claro que parece confuso, porque se ele está dizendo que eu não posso julgar, mas se em outros lugares da Bíblia diz que eu posso julgar, como que é isso? Então, na verdade, o que Jesus está querendo dizer é que o julgamento aceitável passa por uma análise pessoal honesta. Geralmente, os juízes, aqueles julgadores que somos nós, julgamos as pessoas e, via de regra, caímos nos mesmos pecados que elas caem. Não é difícil você ver um egoísta chamando o outro de egoísta. Não é difícil ver um descontrolado, um irado, dizendo que o irmão é um irado. Não é difícil você ver pessoas que refletem a própria imagem nas ações que as pessoas têm. Então, é esse sentido que John Stott trabalha forte e vai nos dizer de que o julgamento precisa acontecer. Mas o julgamento que Jesus está dizendo aqui é um julgamento aceitável quando ele tem uma análise pessoal honesta. Quando aquilo que eu estou julgando a pessoa, eu vou julgá-la, mas não ao ponto de matá-la. E eu vou julgá-la naquilo que eu consigo ter uma vida que agrada ao Senhor. Mesmo considerando isso, você vai perceber, irmãos, que o texto vai dizer o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Quando eu e você, quando qualquer pessoa tem este hábito ou esta manifestação de ser juiz, de ser julgador,
ela precisa considerar que Deus vai usar a mesma medida, que Deus vai usar o mesmo juízo contra ela. Porque se, ao julgar o outro, ela tem as mesmas atitudes, ou outras atitudes até piores em outras áreas, são a mesma medida, é a mesma medida que Jesus vai usar para julgar você que julgou o outro. Pastor, não está confuso esse negócio ainda, eu também acho. Porque, na verdade, o que Jesus está querendo dizer aqui é que eu e você, sim, precisamos julgar. O que não pode acontecer é que o meu julgamento seja desonesto. Que o meu julgamento seja sem parâmetros. Que o meu julgamento seja julgar algo que não pode ser julgado como intenção, por exemplo. Década de 70, um pastor perdeu o seu ministério porque alguém disse que viu esse pastor olhando com intenção impura para uma moça da igreja. Até hoje eu não entendi como que é esse negócio. Como que é olhar impuro para a moça da igreja? Como é que é possível você determinar se alguém olhou impuramente para alguém? Tem um mecanismo que mostra a impureza. Ele perdeu o ministério dele e quase acabou com a família dele toda por conta de uma pessoa que não tem nenhum senso de cuidado e vai dizer que viu o pastor, e a igreja também imatura naquele momento, acaba que demite seu pastor por uma questão dessa, porque achou, porque ela, no seu julgamento, ela entendeu que o pastor estava tendo olhares de impureza para com aquela moça. Eu não consegui entender isso, mas a coisa caminhou. E parece que às vezes a gente acha isso esquisito, ridículo, mas parece que são os mesmos caminhos que a gente toma para isso. Por trás disso também está o cuidado com a pessoa. Quando Paulo vai dizer, se você vir alguém com uma situação difícil, você que é espiritual deve procurá-la com espírito de brandura. Então o julgamento não é um encarceramento. O julgamento aqui é olhar para uma situação de complexidade de alguém, se aproximar dela para ajudá-la. Peraí, mas aí se eu vou me aproximar para julgá-la, para ajudá-la, eu vou julgá-la, é claro que você vai julgar. Então o fato, a expressão melhor para esse texto aqui na língua portuguesa não é não julgueis. É olhar primeiro para você antes de fazer o julgamento. Pastor, onde está isso no texto? Então vamos para a ilustração que o próprio Jesus deu logo depois. Verso 3. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tens uma trave no teu? Jesus usa uma ilustração para mostrar exatamente isso. Que se você não pode julgar honestamente você mesmo, você não pode julgar o outro. Se você tem uma trave no seu olho, não é? Essas vigotas que tem de construção, está no seu olho, na verdade, ela te atrapalha de ver. Mas o hipócrita consegue com uma trave no olho enxergar um cisco no olho do outro. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é que o julgamento honesto, o julgamento que é passível de ser feito, ele precisa passar por uma análise pessoal, honesta, antes de julgar o outro. E que essa análise precisa ser uma análise pessoal e honesta, mas também honesta na vida do outro. O que é que o outro está pensando, não me cabe saber, porque ele não falou isso. Eu posso julgar as suas ações, aquilo que ele tem feito, e aí sim, julgar os frutos. Julgar aquilo que ele fala, aquilo que ele diz, as suas ações, as suas reações, essas coisas são passíveis de julgamento e estão na palavra de Deus. Então, o que nessa ilustração dos versos 3 aqui Jesus está mostrando, é que é preciso que você dioturnamente viva se avaliando, para estar pronto para julgar o outro. Mas se é assim, então ninguém, está certo o texto, ninguém pode julgar ninguém. Mas aí que está o negócio. É assim que Jesus quer que aqueles que vivam para Ele, vivam em condições de poder julgar os outros. Não no sentido despretensioso ou de qualquer jeito, mas eu posso trabalhar a minha vida, o meu coração, a minha mente, eu não posso ser hipócrita. Quando eu julgo o outro e a minha vida está um bagaço, está um caco ou coisas assim. De modo então que essa ilustração é interessante, porque quando eu tiro a trave do meu olho, eu tenho toda a possibilidade de olhar o outro.
E na verdade, irmão, julgamento é uma coisa necessária. Porque se meu irmão tem um cisco no olho, e esse cisco o incomoda, e quem já teve cisco no olho já sabe o que significa isso. E até alguém disse que Jesus usa uma expressão aqui, de que ele conhece bem, né? Carpinteiro, sabe que às vezes tá lá, cai um cisco no olho, cai uma felpa de pau no olho, então ele sabe muito bem do que ele está falando. Então ele vai dizer que é muito importante que você trabalhe como irmão, ao ponto de ajudar o outro a tirar o cisco do olho. Deixa eu tirar esse cisco do seu olho aí, há uma coisa que está atrapalhando você, sua vida espiritual, familiar, profissional, eclesiástica, eu quero ajudá-lo. Então é função do crente, sim, julgar o seu irmão no sentido de cuidar dele. Mas não dá para cuidar do outro se você não cuida de você mesmo. Você não pode dar o que você não tem. Por isso você precisa entender o que Jesus está dizendo aqui. Ou seja, você tem que julgar. É preciso julgamento, mas não esse tipo de julgamento aqui. Um tipo de julgamento que torna o julgador o juiz, que torna a pessoa inapropriada para julgar, porque ela precisa de julgamento, porque ela precisa de cuidado, porque ela precisa de atenção, porque ela mesma precisa ser ajudada antes de ajudar outras pessoas. Então, irmãos, quando você olha para um texto como esse, ele todo é sobre relacionamento. É sobre o relacionamento você com a sua esposa, quando você a julga, ela julga você. É quanto pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãos, amigos no trabalho. O texto fala que o crente precisa entender o tipo de comportamento que ele tem que viver para glorificar a Deus. Não pode ser um comportamento qualquer. Então, alguns usam esse texto exatamente para dizer, ninguém pode julgar ninguém. Alto lá. Ninguém pode julgar a ninguém que não tenha condições de julgar. Então deixe-me dizer uma coisa. Você tem filho. Filho, enteado, enteada, enfim, em alguns casos tem até cuidam dos netos aí. E você vai deixar eles fazerem o que eles quiserem fazer? Nunca vai criticá-los? Nunca vai julgá-los? É obrigação sua, porque é pelo julgamento que as coisas acontecem. Quer um exemplo? Mateus 18. O que o texto está dizendo lá em Mateus 18? Se o teu irmão pecar contra ti, deixa para lá. Não é? Para quê? É confusão? Deixa para lá. Não, se o teu irmão pecar contra ti, você tem a obrigação, a responsabilidade, o dever de procurar o seu irmão e conversar com ele. É claro, irmãos, que às vezes a gente usa uma via mais fácil, que é a via da fofoca, né? Que é a via a palavra que foge agora, de falar mal do outro para outro. Isso não é uma via boa, mas você precisa de fato observar todo esse processo e tratar isso. É isso que ele está dizendo. Você não pode deixar as coisas andarem para lá. Se teu irmão pecar contra ti, vai entre eles só, e se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. Mas se ele não te ouvir, o processo continua. Chama duas testemunhas, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas responsáveis, que têm um padrão de comportamento de vida, não perfeito, porque não existe gente perfeita. E elas não vão auxiliar na conversa 4 agora, para definir quem está errado e quem está certo. E se ela não quiser ouvir, leva para a igreja. Agora o corpo tem a responsabilidade de cuidar disso. E este corpo então vai dizer quem está certo e quem está errado. E aí então, definindo quem está errado, se este errado não quer se submeter, não é crente. Mateus 18, é o quê? Julgamento. A grande questão, irmãos, é que nós confundimos julgamento com sentenciamento. Julgar é estabelecer uma situação de algo que está acontecendo. A condenação é posterior a isso. Mas nós nos colocamos numa postura de juízes dos outros, de juízes das pessoas. Nós precisamos condenar a heresia, condenar o evangelho falso, condenar as práticas imorais, condenar um país idólatra, condenar a hipocrisia, condenar todas essas coisas que não fazem parte do desejo de Deus para a vida do ser humano, condenar aqueles que maltratam pessoas e crianças e tudo mais. Isso é julgamento. Se você não tiver uma vida acesa para essas coisas, está olhando o que está acontecendo, você está alienado no mundo. Então, Deus vai dizer que eu e você precisamos cuidar uns dos outros. Vindo trazer a sua oferta no altar, se lembrando que alguém tem alguma coisa contra você, olha o inverso agora, deixe a sua oferta no altar, vimos agora há pouco
atrás, volta, acerta-se com o seu irmão, e depois volta para servir e para oferecer sacrifícios ao Senhor. De modo, irmãos, que olhar para esse texto é olhar para um Jesus que sabe das nossas necessidades, das nossas crises. Ele nos coloca, ele nos nivela por baixo. Eu tenho responsabilidade de cuidar do meu irmão, de falar para ele dos erros dele, de olhar que tem um cisco no olho dele. Mas se eu tiver no meu olho uma trave, eu não tenho condições para fazer isso. Eu nem enxergo bem. Então, esse relacionamento, e o verso 5 fala sobre isso. Nós precisamos ver quem são os nossos irmãos e cuidar. Ele vai dizer, hipócrita, tira a primeira trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Eu não posso criticar, condenar, julgar, estabelecer critério de justiça ou até de condenação, quando eu estou na mesma condição. E é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Melhore-se, se submeta a Deus, ore. E aí também buscando até os textos anteriores aqui, tem uma visão clara de oração, de jejum, de esmola, saiba quem Deus é, busque esse Deus. E aí é interessante, porque na próxima semana, quando formos falar sobre oração, nós vamos perceber exatamente isso no verso 12. Ele fala assim, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, é uma via de mão dupla. Se eu quero poder dar ao meu irmão o direito de olhar os ciscos dos meus olhos e me ajudar a tirá-los, a via outra também é verdade, eu também preciso fazer isso com os outros. Mas via de regra, irmãos, algumas coisas vão acontecendo aí. Qual seja o problema quando eu vejo crentes dizendo assim, eu não tenho nada a ver com a vida do irmão. Como assim você não tem nada a ver com a vida do irmão? Você tem tudo a ver com a vida do irmão, você é do corpo. Deus colocou você aqui para viver junto. Então você tem responsabilidade sim. E aí o texto, usando o texto que alguém falou aqui, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, andar uma milha, tirar a jaqueta quando pedir a blusa, se preocupar, se responsabilizar, cuidar do outro, está doente, está enfermo, todo esse processo. É meu irmão. Ele não pode ser considerado um peso na minha vida. Então eu preciso considerar que julgamento vai acontecer, é preciso que aconteça. Quer ver isso? Olha o verso 6 que está dizendo aqui. Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles os pisem, e os cães voltem-se e vos despedacem. Qual é a ideia que o texto está passando para a gente aqui, irmãos? Jesus vai usar aqui um ditado, que era normal naquela época, dizendo que, e Pedro depois vai repetir isso lá na frente, né? Que o cachorro voltou para o vômito, né? E o porco voltou para a lavagem. Porque o que ele está querendo dizer aqui é que nós precisamos sim julgar. Porque quando ele fala assim, não deis aos cães o que é santo, eu preciso saber quem são os cães e o que é santo. Isso é julgamento. Eu preciso saber quem são os porcos e quais são as pérolas. Então, na verdade, o que Jesus quer dizer nesse verso de 1 a 6, em termos de relacionamento, é que eu preciso estar atento, primeiro à minha vida, ok? Para depois olhar para a vida do meu irmão e cuidar dele. O que pode acontecer de perigoso nisso, irmãos, é que a gente vai dizer assim, então, já que eu não estou pronto, já que eu tenho trave no meu olho, eu não estou nem aí com ninguém. Não é isso que o texto está dizendo, não. Para você se acovardar da sua responsabilidade, não. O que o texto está dizendo é que você precisa trabalhar para estar pronto para ajudar o outro. Agora, irmãos, cães que ele fala aqui, não é os pets que a gente tem em casa, não, os cachorrinhos bonitinhos, cheirosinhos, da vacina, da banho, limpa, não é esse tipo de coisa. Esses cães que ele fala aqui eram cachorros sarnentos, que andavam nas praças, nas ruas naquele período, que eram largados, eram cães ferozes, que podiam comer você. E aí então, ele usa essa figura de linguagem, tanto de cães quanto de porcos, porque porcos eram animais que os judeus não tinham apreciação por eles, eram considerados nada. Então Jesus pega esses dois exemplos, dos cães e dos porcos, para dizer, cuidado com o que você está oferecendo para essas pessoas. Agora ele está falando daquilo que é o evangelho. Você precisa julgar. E por quê? Para não dar coisas preciosas para quem não merece. Eu já ouvi gente dizendo assim, porque não vamos dar pérola aos porcos. É verdade. Agora, em qual sentido
Jesus está usando de relacionamento aqui. Ele está dizendo o seguinte: quando você tem amigos, amigas e pessoas que fazem questão de abominar o Evangelho, de envergonhar o Evangelho, de criar situações para maltratar crentes, para colocar o nome de Jesus no chão, não gaste sua saliva com ele. Então eu vou abandonar? Não, você continua evangelizando, mas não dá pérola aos porcos, e ele vai dizer aqui, não dê, qual a expressão que ele usa aqui, não lance as coisas santas. Então, é preciso que a gente tenha cuidado de não parar de falar, mas ser mais sábio, mais inteligente na hora de colocar as coisas. Eu vou dar um exemplo para você. Você é um garoto jovem, está lá na sua roda de amigos, e aí começa a sair aquele papo de besta que sempre sai, né? Você não pegou ninguém ainda, não sei o quê, você não sei o que, é virgem, aquela conversa toda que existe por aí. E aí então, o garoto tenta convencer uma galera de 5 na roda que as coisas não são bem assim. É jogar pérola aos porcos. Você vai sair lá enxovalhado, enganado, ludibriado. Então, qual é a inteligência aqui nos relacionamentos para convencer pessoas do Evangelho? Chame um por um. Conversa com um, conversa com o outro. E você vê que você vai destruir esse tipo de comportamento. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, de fato, esse texto está aqui para mostrar, sim, que deve haver julgamento. Porque eu não vou pegar as coisas do Senhor e jogar em qualquer lugar. Mas não posso pegar os filhos do Senhor e jogar em qualquer lugar também. Então, irmãos, olhando rapidamente para esse processo, não julgueis para que não seja julgado. Ou seja, você não pode julgar as pessoas quando você não faz uma autoanálise, quando você não trabalha de modo honesto para viver uma vida que Deus quer. Então, você precisa trabalhar para resolver isso, para estar pronto para ajudar aqueles que precisam. Não pode também nunca melhorar, não querer fazer a melhora porque você não quer fazer nada. Também está errado. Porque se você quer um relacionamento com Deus, você precisa ser vaso novo, ser vaso limpo, trabalhar isso. É bom que fique claro, irmãos, nós não somos perfeitos e não encontraremos perfeição na terra. Mas nós temos um alvo. E Paulo claramente fala isso em Efésios capítulo 4. Até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, à imagem de Cristo. Então você pode julgar sim. Você não pode julgar quando você não tem competência ou preparo ou esteja numa condição para fazer isso. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não julguem de qualquer jeito. Quando julgar, precisa olhar primeiro para você. Julgue um julgamento passível de aceitação por Deus, ou até pela pessoa, é feita por alguém que faz uma autoanálise pessoal e honesta da sua própria vida. E aí então ele pode tentar trabalhar o outro e coisas dessa natureza. Porque você estará agindo como hipócrita, diz ele no verso 5, se você não tirar primeiro a trave do seu olho antes de tirar o cisco do seu irmão. Então, irmãos, na verdade, nós não podemos ficar ouvindo essa conversa e ninguém pode julgar ninguém, porque Deus deu à igreja a responsabilidade de julgar. Deu aos crentes a responsabilidade de julgar. Por exemplo, nós vimos há um tempo atrás em Coríntios, capítulo 6 ou 7, se não me falha a memória agora, ele vai dizer lá que não devemos levar as demandas litigiosas de irmãos da igreja para a justiça. Mas que a própria igreja julgue isso, porque ela tem autoridade para isso. Ela vai julgar o mundo. Então, em nenhum momento há na Bíblia algum texto que me impeça de fazer julgamento, a não ser julgamentos como esse que Jesus coloca aqui, que é um julgamento desprotegido de uma vida adequada, de uma vida que trabalha honestamente seus próprios pecados, para poder trabalhar o coração do outro e do seu irmão. Então o texto aqui não fala de eu não posso julgar. Ele fala que eu não posso julgar de qualquer jeito. Ele fala que eu não posso ser juiz de ninguém. Ele fala que eu preciso olhar para mim mesmo. Ele fala que é assim que as coisas devem funcionar. E em funcionando assim, de fato será uma bênção para todo mundo. Porque eu sei que eu preciso tirar o trave do meu olho para enxergar o cisco do olho do irmão e poder ajudá-lo. Ele sabe que eu trabalhei para tirar a trave do meu olho para depois ajudá-lo. Mas também, por outro lado, eu preciso saber que julgamento precisa existir no sentido da minha pessoa, mas também daqueles que são maus. Ele chama aqui de cães e porcos. Ele não fala de pessoas aqui, irmãos, que não sejam cristãs, tão somente. Ele fala de pessoas que resolveram se rebelar literalmente contra Deus. Porque a gente conhece pessoas moralmente muito boas, mesmo que elas não tenham um relacionamento com Jesus. Eu conheço muitas. Moralmente têm uma vida muito adequada.
elas só estão caminhando nesse mundo sem uma esperança eterna. Isso é lamentável. Mas é isso que é a mensagem, que é isso que ele está ensinando para nós. De modo que, ao olharmos para o texto bíblico, e não podemos fechar a questão, não julgueis, ninguém pode julgar. Então a igreja não poderia julgar ninguém. Mateus 18 tinha que arrancar da Bíblia. Colossenses, Efésios, tinham que sair fora. Coríntios. Porque o tempo todo Deus está dizendo que a igreja precisa cuidar dos seus membros. É um processo inverso que tem acontecido, irmãos, de teólogos liberais há uns tempos para cá, em que rasgou-se da cartilha da igreja esse processo disciplinar. Em nome de uma misericórdia mentirosa, de um amor mentiroso, de um comportamento inadequado, travestido de santidade. A igreja sim precisa julgar. Você sim precisa estar pronto para julgar, para olhar as situações e para trabalhar. Mas, como Paulo diz lá, com o coração compassivo, com o desejo verdadeiro de amar o outro e trazer e ganhar o outro. É assim que há uma manifestação aqui. Então o texto não fala que eu não posso julgar. O texto diz que eu não posso julgar de qualquer jeito. Que eu não posso julgar sem considerar a mim mesmo como alvo também da graça, da misericórdia e dos cuidados de Deus. É assim que o texto está dizendo. Porque se nós olharmos só para o lado contrário, de que não podemos julgar, então muito daquilo que nós temos construído como teologia bíblica do cuidado da igreja, estaria fora, jogado fora. Então sim, irmãos, quando o Luiz brincou aqui, eu vou dar uma bronca no pastor, tem todo o direito, salvaguardado o respeito que precisa ter para isso, não tem nenhum problema. Porque há aquela conversa que a gente vê, porque não se pode colocar a mão no ungido do Senhor. Quem é o ungido do Senhor? Se o ungido do Senhor está com uma trave no olho desse tamanho, ele precisa sim ser chamado a atenção. Repito, não de qualquer jeito. Como nenhum crente pode ser chamado a atenção de qualquer jeito, né? Então, quando a gente chama a atenção do Luizinho, ele chama a minha atenção, ou de alguns que estão aqui, que andamos mais perto, isso é uma coisa muito natural que precisa acontecer mais vezes até, para crescermos, para melhorarmos, para vivermos isso. Deve acontecer com o marido, com a esposa, com filhos, com pais, com amigos no trabalho, com crentes em geral, isso precisa acontecer. Então, de modo que eu e você precisamos considerar isso e precisamos trabalhar para que isso seja uma verdade em nós, para não entendermos o texto de modo errado. Para que a gente entenda o texto como sendo de fato aquilo que Deus quer que a gente faça. Então quero ler o texto com os irmãos outra vez. Não julgueis para que não sejais julgados. É verdade? É verdade. Se você julgar, ele vai dizer, com o mesmo critério que você usar, você será julgado. Com a mesma medida que você julgar, você será julgado. É só isso que ele está dizendo. Julgue justamente e será julgado justamente. Julgue injustamente e será julgado injustamente. Julgue ao ponto de já sentenciar a pessoa como juiz para matá-la, é assim que Deus vai tratar você. O texto está dizendo isso. Verso 12. Do modo como você quer que tratem você, tratem os outros também. Então parece às vezes que essa palavra julgamento, ela tornou-se alguma coisa muito... por causa de uma série de aprisionamentos, de prisão, essa coisa toda, a figura do juiz, a gente se perdeu no meio do caminho, achando que a gente não pode cuidar do outro. Tá bom, então use a expressão que você quiser usar. Crítica, por exemplo, em que rasgou-se da cartilha da igreja esse processo disciplinar que tem a ver com julgamento, em nome de uma misericórdia mentirosa, de um amor mentiroso, de um comportamento... É isso que o texto está dizendo para nós. É por isso que ele vai usar essa ilustração aqui dos versos 3 até versos 5, por causa disso. Tem trave no olho, você está cego, você não tem capacidade de julgar o outro. Então, não julguem mesmo, porque você não pode julgar. E logo depois ele vai dizer assim, não deis aos cães e nem aos porcos as pérolas e as coisas santas. Isso é o que? Não é julgamento? É julgamento. Então veja como é diferente o que nós estamos lendo no texto aqui. Então não podemos achar ou assumir como tem se assumido no universo evangélico essa ideia de que misericórdia e amor, sim, misericórdia, amor, graça, cuidado, atenção, diligência, é assim que temos que nos tratar. Mas quando há necessidade de disciplina pessoal, honesta, quando há necessidade de disciplina do corpo de Cristo, de qualquer crente, ou esposa, esposo, filhos e pais, precisa acontecer. Os meus filhos não são entregues a si mesmos.
Minha filha tem 25 anos. E hoje ela mora fora da minha casa porque ela tem um apartamento que ela mora lá. Mas ela me deve obediência. Ela não é casada. Ela toma algumas decisões e muitas delas eu preciso saber e eu preciso ajudar na decisão que ela tem que tomar. Eu julgo sim as atitudes que ela toma. Porque é pai. Casou-se, né? Ô Cícero, ficou ruim agora para nós, né? Dia 12 de janeiro já era. Eles vão prestar para a gente o quê? Honra, mas não mais obediência. São casados agora. Mas enquanto isso não acontece, devem sim obediência a nós como pais. E nós temos que julgar as ações deles. Porque senão parece que todo mundo fica largado, jogado por aí. Então, tem que haver disciplina governamental, do Estado. Tem que haver disciplina na escola, julgamento na família, na igreja, nos relacionamentos, no relacionamento de pais e filhos, de esposa e esposo. Tem que acontecer, é necessário que isso aconteça. O que não pode acontecer é um julgamento desprovido das capacidades e dos critérios que foram colocados nesse texto aqui. Sim, irmãos, nós precisamos julgar sim. Não podemos julgar de qualquer jeito. Mas o texto diz que nós precisamos fazer isso. Olhando para aquilo que o texto está nos dizendo. Julgando o que é errado. Temos que julgar o que está errado. Paulo vai dizer aos Coríntios, as más companhias corrompem os bons costumes. E aí? Não vai julgar isso? Não importa com quem os meus filhos andem? Não, tem sim, eu quero saber quem é e por quê, e aí onde vai, que hora que chega, tudo isso por quê? Porque isso tem que acontecer. Então assim, para nós terminarmos aqui, temos que pensar o seguinte, irmãos. Quando Jesus usa esse texto aqui no Sermão da Montanha, ele está dizendo, em primeiro lugar, cuide de você mesmo primeiro. Tire as traves do seu olho, reconheça os seus pecados, trabalhe sua vida, antes de abrir o bocão para falar do outro. Mas é nossa responsabilidade manter a nossa vida limpa para falarmos do outro. Aí eu já ouvi assim, pastor, mas então ninguém pode falar de ninguém, porque o camarada tem um problema ali, mas ele não tem esse, mas ele tem outro. Ok, mas ele não tem esse. Mas ele não tem esse. Então é aí que ele pode trabalhar. Então é muito importante a gente considere isso. Não é? A igreja precisa estar atenta a isso. Marido, fica atento à sua esposa atento ao marido. Dentro de um comportamento, dentro de uma atitude criteriosa, precisa acontecer isso. Nós não vamos entregar as nossas famílias ao léu, ao bem prazer, aos filhos, qualquer coisa assim. Precisa haver de fato essa crítica que abençoa, esse julgamento que abençoa. Repito, porque se você quer que tratem você assim, tratem os outros também assim. É padrão de Deus no Sermão da Montanha, capítulo 7, versículo 12. Minha oração, irmãos, e porque eu disse que isso aqui é mais fácil de falar do que fazer. Talvez seja um dos pontos mais nevrálgicos do Sermão da Montanha, seja esse. Mas ele é extremamente importante no comportamento. Então eu tenho que estar disposto a julgar e disposto também a ser julgado. Disposto a trabalhar em prol do que é maior. Família é maior do que os meus desejos. Igreja é maior do que os meus desejos. Sociedade é maior do que os meus desejos. Eu sou um elemento, uma pessoa que participa desse processo, mas eu não sou o único que está aí. Eu tenho que olhar que Deus me colocou para ser bênção e para ser abençoado também. Então não julgueis como juiz. Julgai no sentido de conhecimento, de atitude, para poder abençoar o outro como ele tem que ser abençoado. Trate você primeiro. Né? Portanto, talvez o ponto mais importante que você precisa levar para casa hoje é que o julgamento aceitável passa por uma análise pessoal honesta. Se você não é honesto com você mesmo e julga os outros de modo inadequado, Deus vai julgar você. Irmãos, é muito importante a gente não se esqueça disso. É da boca do próprio Jesus está dizendo, sereis julgados pelo critério que vocês julgam e sereis medidos pela medida com que medis. Isso é sério, isso não é uma brincadeira. Por isso que no Sermão da Montanha ele fala, uma das primeiras coisas que ele vai dizer lá é, eu preciso ter humildade para reconhecer quem eu sou. Me colocar numa posição de Deus possa me abençoar. É fácil isso? É muito difícil. É muito difícil.
Mas é a ordem do Pai, é padrão de Deus, é padrão dos filhos, dos súditos do Rei Jesus. Aqueles que se submetem a Ele. Tem um padrão para seguir, não é bagunçado aqui. Diria Jesus, né? Aqui o negócio tem um padrão de comportamento de vida. Se você não quer se submeter a isso, eu sempre ouço, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida. Irmão, se você não quer que se meta na sua vida, não venha para a igreja. Igreja é lugar de se meter na vida uns dos outros, sim. Se você não quer que ninguém fale de você, ou das suas coisas, ou critique você, não venha para a igreja. Vai para outro lugar qualquer. O reino de Deus, a igreja dele, exige que você se submeta ao evangelho, sim. Ao julgamento dos seus irmãos, sim. Não é isso que o evangelho diz? Eu quero só os benefícios do evangelho. Não quero mais nada? Você está no lugar errado. Está no lugar errado. Abre um clube que você paga a tua mensalidade e ninguém critica você. Mas aqui o evangelho é corpo, é gente, é unidade, é preocupação, é morar no mesmo céu. É querer levar todo mundo junto para essa mesma eternidade. E isso é o trabalho do evangelho. Não quero que se meta na minha vida. Não gosto de compartilhar nada de mim. Você está no lugar errado. Você está no lugar errado. O evangelho é corpo, e corpo se preocupa com os outros. Pode falar de mim, não sei o quê, ninguém tem nada a ver com isso. Tem sim, eu tenho a ver com a sua vida sim. E você tem com a minha também. Por isso a liberdade de cuidar uns dos outros. Está no lugar errado se você não pensa assim. Esse é o evangelho de Cristo. Julguem sim os seus irmãos. E se colocam na postura de ser julgados por ele. Mas no padrão que Deus estabeleceu. Aceitável é o julgamento que traz em si a análise pessoal e honesta da própria vida. Por isso, a expressão não é não julguem, é julguem de modo adequado. Não é não julguem, julguem sim, de modo que leve a pessoa a glorificar a Deus. Essa é a expressão contrária do texto está dizendo para nós. Temos que julgar sim, ou não julguem de modo adequado, que é a mesma coisa. Por isso é assim que temos que pensar. Você é precioso para Jesus. Por isso ele pôs você no reino dele. E porque você é precioso, ele colocou um monte de gente do seu lado para cuidar de você. Para criticar você, para julgar você. Não de qualquer jeito, mas com amor, com graça, com carinho, para que você seja aperfeiçoado e possa crescer no corpo de Cristo e possa glorificar o Pai. Lembra do texto do capítulo 5? Para que vejam as tuas boas obras e glorifiquem. Pronto, é isso que é o evangelho. Não pode ser diferente. Certo, Du? Pode ser diferente. Por isso, irmãos, a minha oração. E eu disse que esse é um texto difícil porque ele fala de relacionamento de pessoas. E o que eu estou dizendo aqui é que no meu povo, naqueles que fazem parte do meu reino, o jeito é isso, o negócio é esse. Amém? Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque esse negócio é difícil demais. Às vezes a gente se pega julgando as pessoas no trânsito, julgando as pessoas. Isso é muito complicado. Temos que pensar nisso. Só para você ir para casa pensando, certo pregador muito importante no cenário internacional foi convidado para pregar numa grande igreja da Europa. E ele pregou o primeiro dia, tinha um senhor na frente do banco assim. Davi conta essa história, muito interessante. Um senhor assim na frente do banco assim, enquanto ele pregava, o senhor roncava. E roncava que todo mundo podia ouvir o ronco dele. Ele ficou nervoso, vou falar para esse camarada. Mas deixou quieto. No segundo dia, ele pregava e o senhor roncava. Aí segundo, terceiro, no quarto dia, ele ficou, agora hoje eu vou falar com ele. Mas aí, como havia conversões de pessoas, ele não quis se aborrecer com isso, não falou com o senhor. Quando o culto acabou no quarto dia, se aproximou a senhora e disse, pastor, o senhor é uma bênção na nossa vida. Esse moço ali é meu marido. Ele está no estado terminal de câncer. Ele vai morrer, ele já sabe que ele vai morrer. O sonho dele era ouvir o irmão. Agora ele pode morrer feliz. Ele se descontrolou, ele quase que caiu das pernas, né? Ele foi para o cantinho assim, Deus, obrigado, porque o Senhor me ajudou, que eu ficasse com a minha boca calada. Porque não dá, tá vendo a atitude do camarada roncando lá? Tá vendo, tá roncando. Mas por que ele está roncando? Por quê? Tem uma razão. Então conversa depois, né? Podia chamar atenção na frente de todo mundo, ia ser um fiasco para todo mundo e complicado. Irmãos, aprendamos a deixar nossa língua um pouquinho dentro da boca. Alguém disse que Deus colocou a língua dentro de grades. Precisávamos morder mais as línguas às vezes, né? Para ficarmos um pouco mais espertos pelas coisas que a gente tenta falar. Para um pouquinho, pensa primeiro. 2 ouvidos para ouvir mais, uma boca só. Uma língua que está trancada com grade. Então,
pensa, avalia melhor, porque isso é importante, ok? Vamos orar? Deus bendito, nosso Pai eterno, eu quero agradecer ao Senhor, a Deus, porque a tua palavra está nos dizendo que nós temos uma responsabilidade uns com os outros, mas mais do que tudo, ó Pai, essa responsabilidade é pessoal, porque nós precisamos olhar para as nossas traves, que são os nossos olhos, e mais rapidamente tirá-la, ó Pai, para que possamos ajudar aqueles que estão com ciscos nos seus olhos. Deus bendito, nós precisamos dos teus cuidados, Pai. Nós precisamos da atuação do Senhor em nós para quebrar, ó Deus, todo o egoísmo, todo o orgulho, todo o desejo de ser juiz das pessoas, ó Pai. Como é difícil isso, Senhor. Ajuda a mim e os meus irmãos aqui, ó Deus, a considerarmos esses fatores tão importantes. Sim, de julgarmos quando precisarmos julgar, porque a tua palavra diz isso. Mas de pensarmos, ó Deus, quando nós não podemos fazer isso. E avaliarmos essa situação. Recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Leve para os nossos lares, ó Pai. Nos dê uma semana abençoada, ó Pai, na tua presença, Senhor. De fato, onde nós poderemos olhar um pouco mais por nós mesmos e servir o teu reino, cuidando das pessoas. Ajuda-nos, ó Pai, nesse grande desafio, que é sabermos que o Senhor vai nos julgar. Que o Senhor tem o julgamento perfeito. O Senhor nos conhece por dentro, sabe a intenção dos nossos corações, sabe a manifestação das nossas ações e reações, sabe quem nós somos, sabe das nossas decisões, sabe tudo, ó Pai. Então nos ajude a nos submetermos ao Senhor, que vai usar a mesma medida conosco, quando formos desleais com as pessoas que estão à nossa volta, seja os irmãos em Cristo, e seja aqueles que estão lá fora, que querem denegrir a imagem do Evangelho, que de fato nós julguemos essas pessoas também, não oferecendo coisas santas aos cães, nem pérola aos porcos. Mas continuamos investindo, Pai, orando e incentivando a que venham para o Senhor Jesus. Nós te agradecemos por todos que estão aqui e pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Eu quero